Então, pessoal, né? Primeiramente, bom dia a todos que estão aí na live. A ideia é a gente fazer uma retomada rápida, né? Sobre a independência dos Estados Unidos, porque esse é um tema bem importante do oitavo ano e, na verdade, do oitavo para o nono, para aqueles que pretendem fazer IFCE, né? Lá no nono ano, também é um tema bem importante. Então é interessante a gente fazer isso. Alguém aqui, só para eu saber, assim, só por alto, alguém que está aqui na live pretende fazer IFCE ano que vem, participar da turma especial, essas coisas aí? Pretende, Pedro? Tudo bem, pois é. Então, dá o gás aí nesse contato aí. A Ana Letícia ali também, massa, viu, Letícia? Isso aí. Gostei de ver aí. Quem mais? A Naira, a Pamela. É isso aí, galera. Vai dar certo. Vocês, sem dúvida, vocês conseguem, sem dúvida. Então vamos lá para a gente poder. Não, sem dúvida, é fundamental, né? Fundamental. E vocês são bons alunos, então, sem dúvida, vocês, se for para fazer a prova, vocês passam, né? E lá, com certeza, vocês vão se garantir também. Só depende de vocês, né? As ferramentas a gente tem procurado dar de todas as formas aí, né? Os conteúdos, estamos disponíveis aí para a dúvida, o que for necessário. E aí, o resto é com vocês, né? No dia da prova, sem dúvida, vocês vão se garantir. Então vamos lá, para a gente poder seguir. Pessoal, algumas coisas aqui estão basicamente aquilo que é fundamental de se saber sobre a independência dos Estados Unidos, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é que a colonização inglesa ela estava dividida, vamos colocar assim, em duas ou três áreas, vamos botar dessa forma, né? A região norte aqui, vocês estão vendo o cursor do meu mouse? Estão, né? Me digam aí se vocês estão vendo o cursor do mouse. Tá, ótimo, pronto. Então o que acontece, ó, aqui, essa região norte aqui, que está pintado de roxo e de rosa, são as colônias do norte, essa região roxa aqui, né? E as colônias ditas centrais. Elas duas, né, juntas, formam o que ficou conhecido como a Nova Inglaterra, né? Que é uma região de colonização ali, vamos dizer assim, que foi, né, que descende aí lá do início mesmo do processo de colonização. Os ingleses chegaram nessa região da América do Norte lá por volta de 1620, fundaram ali, né, as primeiras colônias, né, os primeiros núcleos de povoamento e foram estendendo a seu domínio ali, né, dessa região norte em direção ao sul. Ali vai se estabelecer principalmente, né, uma produção mais de agricultura familiar, diferente do sul que a gente vai ver, né? Não é à toa que no norte, né, a manufatura ela se desenvolveu bem antes do que em relação ao sul. Havia no norte um certo comércio interno, né, entre os próprios colonos e um comércio intercolonial, né, no caso entre as 13 colônias, e também as colônias como as Antilhas, né, que também fazia parte daquele chamado lá que eu falei que era o comércio triangular. Então era uma região bem mais voltada, né, a essa produção mais ativa aí, no caso, em relação às colônias, em relação às exportações aqui, no caso de produtos manufaturados, essas coisas, né? Então, na verdade, as colônias do norte vão concentrar, né, um grupo de burgueses bastante enriquecido, e os portos da região norte aí vão se tornar grandes portos comerciais aí das 13 colônias, né? As bebidas, enfim, né? Diversos artigos eram produzidos aí. O chá também, né, era comercializado nessa região, então era uma região com uma economia bastante ativa internamente, né, já que havia esse contato, esse comércio entre as colônias. No sul, pessoal, havia uma diferença fundamental. No sul havia o que a gente chama de economia de plantation, né? O que é economia de plantation? É baseado em três pilares, né? Três pilares que são
Primeiro, o cultivo em grandes propriedades, que é o chamado latifúndio, né? Para quem nunca ouviu falar, é o latifúndio. Então, o latifúndio eram grandes propriedades de terra, base do modelo de plantation. Esse modelo, essas propriedades geralmente, né, elas estão associadas à produção de um único produto, no caso que a gente chama de monocultura. Então essas são as 3 características básicas. Latifúndio, né, as grandes propriedades de terra, geralmente de um único produto, né, que é a monocultura. Aí aqui você vai ter o tabaco, o algodão, né, são algumas das mercadorias que eram produzidas nesses latifúndios. E predominante o trabalho escravizado, o trabalho dos escravizados de origem africana. Então, quer dizer, você tem aí, né, esses 3 pilares do que a gente chama de plantation, né? Então, latifúndio, monocultura e escravidão. Então, quer dizer, esses três modelos, né, eles ocorrem ali na região sul de uma forma muito intensa, né? A produção ela vai se dar principalmente nesse formato. Quer dizer que não havia comércio interno ou manufatura ou algo desse tipo lá nas colônias do sul? Não, né? Claro que não. Da mesma forma, eu estou dizendo que no norte, nas colônias do norte, nas colônias da Nova Inglaterra, não havia escravidão ou não havia trabalho agrícola nesse modelo? Também não, pessoal. Estou dizendo que o que predominava, né, na região sul era esse modelo de plantation, enquanto que na região norte o comércio interno ele era bem mais desenvolvido. Então o que a gente tinha mais ou menos era que nas colônias do norte havia um foco um pouco maior no comércio externo, né, na exportação, no comércio interno, no comércio interno, ou seja, na importação e na produção local, enquanto que no sul havia muito mais foco no comércio externo, era um comércio produzido mesmo para vender para fora, para exportar, né? O algodão, por exemplo, ele era exportado para a Inglaterra, que se a gente pensar aí, mais ou menos século XVIII, a Inglaterra já estava passando por aquele desenvolvimento industrial que a gente já falou anteriormente, e esse algodão, por exemplo, vai servir, né, vai ser fundamental para o desenvolvimento da indústria têxtil, né, a indústria de tecidos inglesa, que foi, de certa forma, o primeiro ramo, né, da indústria, né, a sofrer com aquelas transformações da chamada Revolução Industrial. Então, quer dizer, essas características é importante que estejam claros na cabeça de vocês aí. Outro fator importante sobre esse processo de colonização inglesa é que, diferentemente de boa parte da colonização americana, vamos dizer assim, né? Então, tanto a colonização portuguesa, como a colonização espanhola ou francesa e demais, as colônias inglesas elas tinham relativamente mais independência, assim, mais independência, mais autonomia, principalmente econômica, né? Um exemplo disso é aquele comércio triangular que a gente já falou, né? Que permitia aí que houvesse aí um contato comercial entre as colônias inglesas, as Antilhas, a África, e aí fazia esse processo garantir alguma autonomia econômica, principalmente em relação à metrópole, diferente da maior parte das colônias da América. Por exemplo, Portugal, né, o Brasil, ele só poderia comercializar diretamente com Portugal, com as companhias portuguesas enviadas, né, pela coroa portuguesa. Então, aí você tinha uma diferença bem importante. Olha aí a Karen. Bom dia, Karen. Tudo bom? Certo? Eita, acordou agora. Bora lá. Então, a gente está fazendo aqui, Karen, só para te situar, tá? A gente está fazendo aquela recapitulação sobre a independência dos Estados Unidos, porque é um conteúdo bem importante no 8º ano, né? E também lá no 9º ano, quando quem vai fazer IF, quem pretende aí tentar o IFCE, também é um conteúdo de grande importância lá. A gente vai rever lá também. Então vejam só. Então as colônias inglesas elas tinham essas características comuns. Elas eram razoavelmente autônomas, né? Economicamente, principalmente. A grande maioria delas vai predominar o protestantismo, no caso, né? Os calvinistas, principalmente, vão ser os fundadores e também, né?
vai se difundir bastante o calvinismo nas colônias inglesas. Não quer dizer que era só calvinista, porque vai vir gente de todo canto, vai vir holandês, vai vir francês, vai vir gente de vários locais da Europa. Então vão vir outras doutrinas também, né? Luteranismo e outras doutrinas protestantes, mas a maioria de fato era protestante de maneira geral, né? E também outro fator é que essas colônias elas eram, vamos dizer assim, administradas quase que de forma separada, né? Não havia um controle central para todas as colônias, né? Haviam ali câmaras, né, que eram colocadas nessas colônias com o objetivo de administrar elas localmente, né? Não havia um controle, como por exemplo, o caso o que acontece no Brasil no chamado governo geral, né? Que aí era um governo para poder tomar conta de toda a colonização, né? Outro fator aí, para a gente concluir essa parte, né, sobre as 13 colônias, características das 13 colônias, havia a chamada Lei de Comércio e Navegação, que foi lá de 1651, século XVII, que basicamente previa o monopólio comercial aí da Inglaterra sobre a colônia. No entanto, ainda que essas leis elas existissem, elas basicamente não foram cumpridas. Não é à toa que eu falei, né? Você vai ter uma certa autonomia econômica das 13 colônias ali, né, quando começa a estabelecer esses comércios com as colônias locais e com as colônias próximas, no caso das Antilhas, né, quando passa a estabelecer comércio com outras companhias e por aí vai. Né? Não é à toa que lá no século XVIII a coroa portuguesa tentou de todas as formas amarrar, né, essa liberdade aí que as colônias tinham. Tem alguém com o microfone ligado aí, quem que é? Oi. Não, tinha alguém com o microfone ligado e estava dando ruído. Vamos lá. Alguma dúvida aí, pessoal, sobre isso? Alguém ainda tem alguma dúvida, algum questionamento? Não? Interessante só uma coisa, né? Que essa divisão ela era tão profunda que lá no século XIX, a gente ainda vai ver isso lá pro final do ano. Lá no século XIX vai haver uma guerra, né? Assim, a guerra civil estadunidense, que colocou as colônias do norte, entre aspas, né? As ex-colônias do norte e as ex-colônias do sul aí numa guerra, né, interna, em decorrência da abolição da escravidão, né? Então, porque como no sul havia uma produção muito mais voltada, né, no trabalho escravo e tudo mais, isso fez com que esses senhores e tal lá da região mais sul lutassem, né, contra a libertação dos escravizados. Então isso aí gerou uma guerra civil americana lá em meados do século XIX, tá? Mudanças no mercantilismo britânico, né? O que acontece é que o que se tinha lá no século XVII, então a maior parte do século XVII, a coroa inglesa manteve as 13 colônias lá de boas, né? Ainda que tentasse, né, ali estabelecer algum controle, mas elas estavam ali um tanto quanto libertas. No século XVIII isso muda. E muda por quê? Principalmente por causa da Guerra dos 7 Anos. Lembra lá? Já falei da Guerra dos 7 Anos, né? Que foi aquela guerra entre a França e a Inglaterra disputando por territórios aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, vou voltar aqui. Vocês conseguem ver essa região aqui, ó? Territórios franceses aqui, ó. Essa região aqui, ó, próximo do Vale do Rio, Ohio, tá? Aquela região ali, foi disputado, né, entre os colonos e, no caso, a França. Essa guerra aí, a Inglaterra venceu, né, a guerra e tudo mais, a França saiu derrotada, que inclusive foi o que contribuiu para a Revolução Francesa. Então, a Guerra dos 7 Anos acabou, na verdade, fazendo com que a coroa inglesa ela tivesse que gastar muito, não foi? E meio que para recuperar esses gastos, a Inglaterra achou melhor, né, aumentar o controle comercial, né, aumentar os impostos para aumentar a arrecadação e também para manter o controle sobre as colônias. Né? A coroa britânica passou a manter lá nas 13 colônias uma tropa de soldados, né, ingleses que eram mantidos pelos colonos, né? Então, por ano eles tinham que estar pagando ali, né? Por ano não, né?
ao longo do ano eles tinham que estar sustentando aquela tropa, então isso custava bastante caro, né, para esses colonos. E também algo que desagradou os colonos foi porque, para que as colônias não se expandissem, né, muito além do controle da Inglaterra, foi proibido, né, que mesmo com a vitória francesa, né, na Guerra dos Sete Anos e a conquista dos territórios a oeste, os colonos estendessem esse território. Isso só viria a acontecer com mais força lá no século XIX, que é no chamada Marcha para o Oeste, né, quando os estadunidenses, aí os Estados Unidos já tinham sido, já estavam independentes e tudo mais, e aí eles vão passar a conquistar esses territórios, lutando contra os indígenas e tal. Então, quer dizer, há uma mudança aqui fundamental na forma da relação entre as colônias, 13 colônias, e a Inglaterra. Então, essa mudança foi fundamental, né, para criar ali, né, e fazer crescer entre os colonos o sentimento de insatisfação. E, claro, abriu ali a porta para o que viria a ser o movimento de separação, né, o movimento de independência. Então, a mudança nesse mercantilismo foi o que fez com que, aos poucos, né, ao longo do século XVIII, e na verdade a partir da segunda metade do século XVIII, os colonos ingleses eles passassem a questionar essas medidas da coroa britânica, tá? Aí a gente vai ver o que entre essas práticas, né, essa tentativa de controle, o que é que a gente tem que não pode faltar? O que a gente precisa saber? Essas 3 leizinhas básicas aí, pessoal, né? Pelo menos essas 3 aí. Precisa saber, tá? Então, primeiro, a lei do açúcar de 1764. Essa lei aí, ela basicamente impõe, né, o pagamento de uma série de impostos referentes à importação do melaço, né, derivados do açúcar, né, o vinho, o café, a seda. E aí, assim, apesar de ser chamada de lei do açúcar, porque ela atingia ali, né, diretamente os produtos derivados do açúcar, ela atingia também outros produtos, né, não apenas o açúcar. A lei do selo de 1765, que foi uma lei passageira, né, ela não permaneceu por muito tempo, mas também causou bastante insatisfação, né? Que foi aí basicamente a imposição do selo real, que era obtido por meio do pagamento do imposto, que garantia a autorização dos documentos, de tudo que era impresso, né? Jornais, revistas e tudo mais, faziam parte aí daquilo que obrigatoriamente deveria ser colocado ali o selo, né? Para poder circular, vamos dizer assim, nas 13 colônias. E ela foi revogada depois, mas mesmo assim, né, causou bastante insatisfação. E, claro, né, a que causou mais insatisfação foi a Lei do Chá, de 1773, que é ela, né? Então, ela basicamente concedeu o monopólio do chá à Companhia das Índias Orientais, né? Então, o monopólio do comércio e da distribuição, ou seja, os colonos só podiam comprar e vender chá, né, vamos dizer assim, à Companhia das Índias Orientais. E qual é o problema disso? Basicamente, pessoal, quando a companhia, né, ela tem um monopólio, quer dizer que só ela pode comprar. Então, o que acontece? Só ela pode comprar e pode vender. Então, o que acontece? Elas geralmente exploram bastante, né? Elas geralmente colocavam os preços dos produtos bem altos para ter o máximo de lucro, né? E isso, claro, né, insatisfazia a esses colonos. Outro fator é que a companhia ela tende também a comprar as coisas bem abaixo dos preços, vamos dizer assim, consensuais, né? Já que aquelas pessoas só podem vender para a companhia, só podem comprar da companhia, então eles acabavam se submetendo a esses diversos problemas, né? Essas insatisfações em decorrência desse monopólio.
Só que nesse caso, no caso da lei do chá, não houve uma aceitação, né, de forma pacífica, né? E aí o maior exemplo disso é a festa do chá de Boston. É importante aí, esse é um evento muito importante no processo de independência americana, né? Porque marca ali um momento de grande insubordinação, né? Uma das maiores insubordinações aí dos colonos ainda no século XVIII. Pedro, quer falar? Oi? Quer falar alguma coisa? Não, é que eu deixei a cadeira aqui no somzinho. Ah, olha Minha só. cadeira gamer. Hã? Minha cadeira gamer do bar do Toninho. Ah, As tá. cadeirinhas. Então olha só. Então em 1773, né, depois da promulgação da lei, os colonos revoltados com essa situação, eles pegaram, se disfarçaram ali de indígenas, né, e foram jogar o chá no mar, né? Então eles entraram lá nos navios ingleses da companhia e derramaram as caixas de chá, né, no mar. Isso, claro, né, para demonstrar a sua insatisfação com essas leis. A Inglaterra, né, vendo isso como um ato, né, de insubordinação, quase traição aí, né, em relação ao rei, vai estabelecer uma série de medidas, vamos dizer assim, punitivas, né, contra as três colônias, que foram as chamadas leis intoleráveis. Oi? É quase traição. Que tipo, Porque, o cara porque tá jogando, todo um chá jogando. não, mas é porque, veja só, dentro do sistema, vamos dizer assim, monárquico, né, quando você tem uma lei, uma ordem, né, que vem do rei, né, aí é importante entender que nos Estados Unidos você tem o parlamentarismo, mas por isso que eu disse quase traição, porque dentro do sistema monárquico, vamos dizer assim, a ordem do rei, a lei, né, ela é para ser seguida. Aquilo que não é seguido é considerado sim traição, né? Então porque o rei ele está determinando uma ordem. Se você não cumpre a ordem do rei, você está traindo a lealdade ao rei. Por isso que eu disse quase, porque como na Inglaterra é um sistema parlamentarista, não é o absolutismo. Se fosse no absolutismo, poderia sim ser considerado traição, tá? Mas como é parlamentarismo, você não vai ter isso. Por isso que eu disse quase traição. Mas mesmo assim, eles ainda vão tentar, né, lembra lá do primeiro congresso da Filadélfia, eles tentaram estabelecer ali a lealdade, juraram lealdade ao rei, aquela parada toda, para tentar remediar ali as leis intoleráveis, mas aí acabou que não deu certo. Por isso, não sei se vocês já leram, se vocês não leram, fica a dica aí, tá? Vocês colocam aí no Google, Declaração de Independência dos Estados Unidos, tem lá, ela traduzida, bonitinha, e você vai ler eles falando, né, como eles falam do rei, né? Eles chamam o rei de tirano, né? Como se o rei quisesse implantar o absolutismo, implantar a sua vontade sobre o direito dos colonos. Então, era muito isso, entendeu? Por isso que eu falei assim, quase traição, né? Porque na perspectiva do rei é quase isso mesmo, tá? E aí, por isso você vai ter uma punição severa da forma como foi. Os caras fecharam o porto de Boston, né, para o comércio e tudo mais. Eles fecharam a Assembleia Legislativa lá de Massachusetts, né, que era a colônia ali, e com isso você retira totalmente a autonomia política dessa colônia. Os caras obrigaram os colonos a pagar uma indenização caríssima, né, pelo chá derramado, e proibiram as reuniões, né, só podia fazer reunião uma vez por ano, e com a devida autorização e tudo mais. Então, quer dizer, são uma série de leis que vão sendo impostas ali, né, como punição daquela insubordinação, né? Tudo é visto como insubordinação. E aqui é importante, Pedro, estabelecer uma diferença fundamental. Nosso modo de vida hoje, a gente chama de Estado de Direito. Então, a gente tem direito de se manifestar, né? De dizer que a gente é contra, de expressar o nosso pensamento em relação às políticas do governo, à ação de um determinado governante, né? A gente tem essa, a gente tem a gente tem essa liberdade assim de questionar, de, enfim, se manifestar e tudo mais, né? Lá no século XVIII,
essa noção de Estado de Direito, como nós conhecemos, ela ainda não existia, ela ainda estava em desenvolvimento, que é o iluminismo que vai trazer mesmo essa perspectiva, né? De que nós somos cidadãos, né? E cidadão no sentido de que nós temos direitos garantidos, aquela parada toda. Lá, a noção que se tem é de súdito. Os reis lá no século XVII, XVIII, não têm cidadãos. Os países não têm, os reinos, na verdade, os reinos não têm cidadãos, eles têm súditos. E o súdito, né, a palavra súdito vem justamente da ideia de submisso, né, aquele que está submisso a outro, né, que é leal a outro. Por isso, a ideia de traição faz sentido dentro desse sistema. Todo mundo entendeu aqui, pessoal, essas leis? Alguém tem dúvidas sobre as leis ou sobre a festa do chá? As leis intoleráveis? Cuidado para não confundir, tá? As leis intoleráveis são essas leis que foram promulgadas depois da festa do chá, tá? Que é o fechamento do porto, tá? A ocupação da colônia, o fechamento da Assembleia lá de Massachusetts, a indenização e essas coisas aí. Essas leis aqui são as leis de controle, né? Tentativa de controle aí. Depois vai dar o aquartelamento. Que é a lei do aquartelamento, né? Que faz parte aqui das leis intoleráveis, tá? Vamos para cá. Declaração de independência. Então, o que acontece? Em decorrência das leis intoleráveis lá, né, da festa do chá, os líderes basicamente quase todas as colônias, né, vão se reunir no chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Lá eles basicamente vão determinar o quê? Boicote, né, aos produtos ingleses. Vão criar uma delegação, né, para ir lá falar com o rei para pedir a anulação dessas leis intoleráveis. Criou-se aqui a chamada Declaração de Direito dos Colonos, né, que era ali já o protótipo do que seria promulgado lá em 1776, que é a Declaração de Independência, mais ou menos, né? E aí o rei, claro, né, não curtiu muito a vibe não, né? E aí, na verdade, vai agir de forma ainda mais coercitiva, né, enviando mais tropas, e começa a pressionar, né, cada vez mais essas colônias. E isso é o que vai fazer com que eles, né, vendo todas as suas medidas negadas, uma coisa que eles exigiam também era representação no parlamento, né, que não tinha, tá? No parlamento inglês, né, os colonos exigiam, né, que ali no parlamento eles pudessem eleger, né, algum representante, né, e também foi negado. Então eles diziam que se eles não podiam, né, votar, eles também não iam obedecer. E aí essa ideia vai crescendo dentro das 13 colônias, e aí aos poucos, como eu falei, a ideia mesmo da separação, né, do rompimento com a coroa vai se tornando mais forte, né? E é aí, a partir de 1776, quando eles promulgam a Declaração de Independência, né, escrita lá pelo Thomas Jefferson, né, no segundo Congresso Continental da Filadélfia, eles... Alguém está entrando no live. Bianca. Bom dia, Bianca. Estamos já no meio do processo. Então, olha só. Então, lá no segundo Congresso Continental da Filadélfia, o principal, vamos dizer assim, elemento aí, produto desse segundo congresso, foi a Declaração de Independência. E aí, com a Declaração de Independência, claro, né, os caras, todas as colônias assinaram. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, tem lá a assinatura de todos os líderes das 13 colônias, né? E aí, quando eles assinam ali, eles estão declarando oficialmente para a Inglaterra que estavam se separando da metrópole. E claro, a independência dos Estados Unidos? Sim, independência dos Estados Unidos. E aí, se a Inglaterra passou, né, a maior parte desse século XVIII aí, desde 1760, tentando aumentar o controle sobre a colônia, é óbvio que a Inglaterra não ia querer perder a colônia assim, né? Que a colônia simplesmente se separasse e pronto, né? E aí você vai ter a guerra, chamada Guerra de Independência. Hã? Nome. É muito nome, pois é. Então,
E aí a guerra vai durar de 1776 até 1783, né? Que é quando é assinado lá o tratado, e aí a, a coroa britânica reconhece. Assim, a última batalha ocorre em 81, né? 81 você tem a última batalha, de fato, né? Mas o Tratado de Paz mesmo só é assinado em 1783, que é o Tratado de Paris, né? Que vai reconhecer aí a, a independência dos Estados Unidos, que a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos, tá? Então, quer dizer, essa luta aí, nesse intercurso aí entre 1776 e 83, a gente vai ter uma guerra bastante é, violenta, né? E que não contou apenas com a participação dos colonos. Isso é um fator fundamental, pessoal, tá? Vocês sabem quais foram quem sabe me dizer quais foram as nações que ajudaram os Estados Unidos na luta contra a Inglaterra? Duas, principalmente. Só duas. Quero duas. Alguém sabe? Quem? França? Não entendi. A França? Aham. A França é uma. Quem sabe dizer qual foi a outra? Eita. Alguém sabe? Quem souber Estão pode. falando da Inglaterra, né? Não, veja. Quem ajudou os colonos, quem ajudou os Estados Unidos na luta contra a Inglaterra? Uma das colônias, uma das nações foi a França. Quem sabe dizer qual foi a outra? A Espanha, muito bem. Então, a França e a Espanha, né, foram fundamentais aí no auxílio das 13 colônias para lutar contra a Inglaterra, né? É importante lembrar disso, né? As 13 colônias não possuíam exército, né? Elas criaram ali umas milícias, né? As milícias começam a surgir, é, e aí no segundo congresso continental da Filadélfia eles votam, né, para que o George Washington organize as milícias, e aí surge o chamado Exército Continental dos Colonos, né, que aí era o exército ali liderado pelo George Washington, que vai lutar, né, contra os soldados ingleses em terra, né? Só que aí é importante entender que as colônias não tinham navio, não tinha marinha, não tinha nada disso. Então a participação da França e a participação da Espanha foram fundamentais, principalmente nisso, né? O envio de suprimentos, munição, soldados, navios, remédios, isso aí foi fundamental dessas nações. E a França e a Espanha, claro, viam a independência dos Estados Unidos com muitos bons olhos, né? Porque seriam ali, né, se eles se tornassem independentes, potenciais aliados, né? Seriam colônias, seriam um país que poderia ter ali uma relação comercial com esses dois, com a França e com a Espanha. Outro fator importante é que com isso, tanto a França, principalmente a França, né, que tinha sido derrotada na Guerra dos 7 Anos, tinha ali a sua vingança, né, em relação a Inglaterra, né? Perdeu lá na Guerra de 7 Anos, mas agora ia se vingar ali, ajudando as 13 colônias. A Espanha também via esse ataque contra a Inglaterra como uma forma de fazer a Inglaterra se enfraquecer, né, nessa disputa comercial aí, colonial na Europa. Então, eles vão também entrar nesse conflito, né? Isso, né, se deu principalmente aí com a diplomacia aí do Benjamin Franklin, né? Que depois foi considerado o primeiro embaixador, né, dos Estados Unidos, né? Então essas três figuras, George Washington, Thomas Jefferson e o Benjamin Franklin, são de grande destaque aí, né, no processo de independência dos Estados Unidos, por terem exercido funções muito cruciais na luta, né, pela independência. Então você vai ter aí a guerra de 1776 até 1781 e o reconhecimento em 1783. E aí você vai ter, né, um processo de elaboração da Constituição, que foi promulgada lá em 1787. A Constituição, né, aí surgia ali finalmente, né, os Estados Unidos da América como nós conhecemos. Só que aí é aquela coisa, né, aquilo que havia sido, os discursos, né, que vinha ali, né, trazendo os ideais iluministas, né, liberdade, igualdade, a vida, a busca da felicidade, ele se situava principalmente entre os colonos brancos, né, de origem aí inglesa e tudo mais,
enquanto que indígenas e africanos escravizados ficaram completamente, né, fora desses ideais. Então a Constituição lá dizia que o direito à vida, a liberdade, a igualdade, eles eram inalienáveis, né, quer dizer, eles não podiam ser retirados, mas a realidade social contrastava com esses discursos, né? Então a independência dos Estados Unidos ela foi fortemente influenciada pelo iluminismo, né? Essa ideia de liberdade, Estado de Direito, igualdade, né? Fraternidade são ideais iluministas, né? O John Locke. Se vocês pegarem, novamente, olha a importância, se vocês pegarem a Declaração de Independência dos Estados Unidos e vocês lerem ela, vocês vão conseguir, eu tenho certeza, vocês vão conseguir observar os pontos ali que faz clara referência ao pensamento iluminista, né? Quando eles falam... Oi? Isso eu leio aqui, que eu tô vendo a foto aqui. Não, procura ela. Eu tenho ela. Se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês lá no Google Class depois. Me cobrem, tá? Eu vou mandar para vocês lá no Google Class. Eu tenho ela em PDF, viu, Pedro? Aí é bem bonzinho de ler. Tá em traduzida e tal, bonitinho. Então o que acontece? Lá na declaração você observa assim, os diversos pontos que fala de ideias iluministas muito evidentes, né? Só que é aquela coisa, né? O exemplo disso é que como é que se falava em vida, liberdade e igualdade como a busca da felicidade e como direito inalienável, né? Não poderia ser retirado sob nenhuma circunstância, e ao mesmo tempo você tinha ali a escravidão, né? Que permaneceu até meados do século XIX, até 1860. Você tinha a luta constante ali contra os indígenas, né? A tomada das terras e literalmente, né, o genocídio aí de uma série de povos indígenas. Então, de novo, né, é aquela coisa. Uma coisa era o que estava lá no discurso, uma coisa é o que estava sendo proposto lá na declaração e mesmo na Constituição estadunidense. Outra coisa era o que ocorria de fato. Qual foi o modelo político adotado pelos Estados Unidos, pessoal? Só para a gente concluir, alguém sabe? Qual foi o modelo adotado pela Constituição estadunidense? Foi uma monarquia, uma república, uma... Monarquia? Não? Sim. Alguém mais? Alguém mais sabe qual foi o modelo? Acho que só o Pedro mesmo. Não, Pedro. Não, tô olhando o chat, mas não tô vendo não. Ninguém tá falando não. Vejam. Na verdade, foi uma república, tá? Os Estados Unidos foi a primeira república da América. Tá? Então, a primeira república da América. E modelo de Estado, vocês sabem qual é? Parlamentarismo, presidencialismo. Vocês sabem qual é? Sabem, Pedro? Mais ou menos. Presidencialismo, né? Os Estados Unidos se tornou uma república presidencialista. O primeiro presidente lá dos Estados Unidos foi o George Washington, né? Então você tem uma república presidencialista, federativa, tá? Os Estados Unidos ele é uma federação, então cada estado ele é autônomo, ele pode criar lei própria, pode ter a sua administração própria. O que muda, a única coisa que eles têm em comum é o respeito à Constituição. Então, a Constituição ela é igual para todos os estados, mas cada estado tem o direito ali de governar de forma autônoma, entendeu? Presidencialista, exatamente, João Pedro. Ou seja, né, lá nos Estados Unidos é possível que num estado tenha uma lei e em outro estado não tenha, entendeu? É mais ou menos, o Brasil também é uma república federalista, para quem não sabe, tá? Ou seja, tem leis aqui no Ceará que não tem lá em São Paulo. Lá nos Estados Unidos tem lei, sei lá, no Texas que não tem na Califórnia, e por aí vai. Então, cada local ele tem as suas próprias leis. A única coisa que não pode ocorrer é que esses estados
sobrepunha, né, a Constituição. A Constituição aí é obrigado para todos, todos têm que seguir a Constituição, e nenhuma lei nesses estados pode entrar em conflito com a Constituição. E a Constituição é a carta magna, assim, né, ela que manda geral. Mas de resto, eles são autônomos. Ok. Lá também foi o primeiro país, né, assim, na América a fazer a separação dos três poderes. Princípio iluminista. Quem é que defende isso aí? Montesquieu, muito bem. Então Montesquieu é aplicado ali, né, no surgimento dos Estados Unidos, ali a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então basicamente ficava aí garantido isso, tá? Então basicamente, pessoal, é isso que vocês precisam ter claro. É muita coisa? Bastante, né? Mas com a leitura, assistindo os vídeos das aulas, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, então vocês vão poder rever caso queiram. E claro, façam os TDs, tá? Façam os TDs, que aí ajuda também a manter esse conhecimento aí vivo. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algo que não entendeu? Algo que gostaria que eu comentasse mais? Dúvidas? E aí? Se tiver, manda aqui no chat, ou então pode falar aí, liga o microfone e pode falar, não tem problema não. E aí, alguém tem dúvida? Se tiver, a hora é agora. Depois de agora, só no Class. Não? Então tá bom. Olha aí, tô perdendo a oportunidade de tirar dúvida agora. Então, pessoal, agradeço, né, por vocês terem participado. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, né? Agora, até semana que vem aí. Então, valeu, pessoal. Tchau, viu? Tchau pra todo mundo. Bye, bye. Até a próxima.